Bom, essa aula aqui é uma aula introdutória aqui sobre a tecnologia Java. Eu vou estar falando um pouquinho aí da história, né, de como que, não só da linguagem, mas da plataforma Java. E depois vou falar um pouquinho sobre a máquina virtual, que é um dos principais componentes aí dessa plataforma que a gente tem hoje, que abrange não só a linguagem Java, mas outras linguagens também que podem ser compiladas e rodar na máquina virtual. Tá? Então vamos começar falando um pouquinho aí da história, como que o Java começou, como que ele cresceu, como que ele tomou as dimensões aí que ele tem hoje. Tá? Então tudo começou aí em 1991, certo? Com um time lá da Sun Microsystems, que o objetivo deles era criar uma, liderada aí pelo James Gosling, né, que é um dos, digamos assim, é considerado aí o pai do Java, né, apesar da gente saber que outras pessoas aí também estavam envolvidas aí no projeto, tem um mérito igual. O James Gosling, ele é famoso aí e é considerado aí um dos pais do Java. Né? Então, quando o Java foi criado, o grande objetivo era ser uma linguagem para ser utilizada em, é, é, por exemplo, numa geladeira, entendeu? Num micro-ondas, né? Era para ter software embarcado nesse tipo é, nesse tipo de dispositivo, né? Então, assim, o Java ele não foi criado para ser uma linguagem para web, né? Como a gente tem hoje. Ela foi criada para rodar dentro dos dispositivos, né? Tá? Em 92, né? Como digamos assim, o primeiro case do Java aí, né? Eles fizeram como se fosse um tabletzinho, né? Um dispositivozinho interativo, né, que você poderia interagir, por exemplo, com a TV a cabo, né, olhando, por exemplo, programação, né, fazendo buscas e tudo mais. Né, só que eles desenvolveram isso daí, né, o Java, no caso, estava sendo utilizado aí como a linguagem ali embarcada dentro desses dispositivos, né? Só que assim nenhuma das empresas acabou se interessando por isso, né? Se a gente pensar agora vários anos depois, né? A gente vê que, poxa, é a tendência hoje, né? Você ter de repente um tablet, interagir aquilo com a TV, né? É, e tudo mais, né? E assim, você vê que isso aí em 92 os caras estavam propondo. Então, talvez estivesse um pouco à frente aí do tempo, né? Tá? É, Então essa aí foi a primeira vez aí que Java foi utilizado como uma linguagem de programação independente aí do processador, tá? Que estava sendo usado ali naquele dispositivo, tá? É, Acabou que o quê? Que o Java ele pegou o conceito aí da internet, né? Então, assim, em 94, né, foi criado aí esse navegador aí chamado Hotjava, que ele era um navegador, né, de páginas e tal, e ele meio que demonstrava o conceito de como que você poderia ter uma aplicação Java rodando dentro de uma página, né, que no caso eram as applets, né? Então, o Hotjava ele foi o primeiro navegador, né, que permitiu ter alguma coisa mais dinâmica executando dentro dele, né? E a princípio essas applets que hoje em dia nem são tão populares, né, nem são tão utilizadas assim, né? Mas elas foram responsáveis aí pela grande popularização aí do Java, né? Tá? Em 95, o Netscape, né, que hoje em dia aí acabou, né, indo para o Firefox, né, digamos aí, o Netscape seria aí o pai ou avô aí do Firefox que a gente tem hoje, né? Ele foi o primeiro
o navegador a incorporar né, um plugin para máquina virtual. Não era bem um plugin na época, né, que você não podia plugar tão facilmente, mas como parte do próprio navegador, né, ele tinha o suporte ali à execução de aplicativos Java dentro das páginas, tá? E aí o Java começou a se expandir, né? Em 96 foi criado aí o primeiro Java Card, né? Hoje em dia, por exemplo, a gente pega um cartão de crédito com chip, né? Ou a gente pega um chip desses de operadora de celular, né? Ele tem dentro dele uma maquininha virtual Java e que roda softwares ali dentro, né? Por exemplo, por que isso é interessante para cartões de crédito e tal? Porque você pode ter aplicativos ali dentro que, por exemplo, rodam funções criptográficas, né? Então, para você ter certificado digital, essas coisas que é em cartão, né? É interessante que o próprio não só o cartão guarde o certificado, mas que ele seja, por exemplo, capaz de executar as, é, é, as funções ali criptográficas, né? Para ele não precisar disponibilizar externamente qual a chave que ele está utilizando, né? Então toda vez que você disponibiliza a chave, você dá a oportunidade que alguém roube aquela chave, né? E aí você fazendo essa execução dentro do cartão, né? As pessoas não conseguem, né? Roubar aquela chave, né? Pelo menos não diretamente, tá? Então isso daí abriu toda uma nova indústria, né, dentro da tecnologia Java, tá? Em 97, né, se a gente voltar aqui alguns slides, a gente vê aqui que foi uma linguagem aqui que em 92 teve a seu primeiro aplicativo ali desenvolvido, e só em 94, né, digamos assim, o primeiro suporte de navegador estava ali sendo feito ali em 95, e aí em 97 já era a segunda maior linguagem de programação do mundo, com 400 mil desenvolvedores, né? Então foi uma linguagem que teve um crescimento, uma popularização muito rápida, tá? Em 98, né, foi criado aí o JCP, que é o Java Community Process, que do meu ponto de vista, né, é um dos principais diferenciais aí do Java em relação a outras tecnologias, outras linguagens que muitas vezes são impostas por empresas, né, ou definidas por um grupo fechado, né? O JCP ele tem um mecanismo aí formalizado, né, que permite que o desenvolvimento de especificações técnicas, né, e por todas as pessoas que estão interessadas, né? Então, por exemplo, imagina que a gente fala assim, olha, seria interessante o Java ter uma API, por exemplo, para processamento de imagens, né? E aí, por exemplo, as pessoas interessadas naquilo ali, as empresas que já têm alguma coisa pronta, que estão interessadas naquilo, é, é, participam desse processo para que definam uma API única, né? Para que, por exemplo, eu possa estar utilizando a solução open source X e aí possa facilmente trocar aquilo por uma solução de uma empresa A ou de uma empresa B, né? A forma de interagir com aquilo vai ser a mesma. Agora, por exemplo, de repente a eficiência, né, ou o suporte a determinadas coisas, né, de uma implementação vai ser diferente das outras. E é ali que vai, ou seja, você não vai ficar preso à implementação, né? Você fica preso àquela especificação em que as empresas interessadas vão estar utilizando ali, né? Então, por exemplo, só dar um exemplo de como funciona esse processo, né? Teve um brasileiro junto com um cara
que desenvolveu uma biblioteca chamada JTime, que ele falou assim, olha, a forma que o Java lida com datas não é boa, né? E aí ele escreveu, né, juntou um grupo de pessoas, eles mandaram uma Java Specification Request, né, submeteu a JCP para a definição de uma nova API de datas, né? E aí, por exemplo, hoje em dia essa API de datas ela já está vindo junto com o Java 8, né? Então você vê, a partir de uma necessidade, uma própria pessoa da comunidade pode estar fazendo essa solicitação, né? E está trabalhando no desenvolvimento disso daí, está participando. Então qualquer um de vocês aí tiver interesse numa área específica pode começar a participar desses processos de definição de API, que talvez por isso, talvez isso com certeza tem um preço, que às vezes você ter um pouco mais de lentidão na definição das coisas, né, na evolução da plataforma, mas o que eu acho interessante é que é um processo transparente que dá oportunidade de todas as empresas e pessoas físicas, né, e os maiores especialistas em cada um na sua área de estarem participando daquilo lá. Tá? Em 99, a Sun dividiu em três as plataformas, né? O Java 2 SE, que é o Standard Edition, que é, por exemplo, a máquina virtual, quando a gente baixa, né? Ela tem ali o Standard Edition, que é as coisas que vêm ali com ela. Tem o J2EE, hoje a gente chama de Java EE, né? Que seria o Enterprise Edition, que são as tecnologias, por exemplo, para aplicações web, aplicações corporativas e etc. E o J2ME, né, que seria o Micro Edition para dispositivos, né? No caso, na época, era muito usado para celular. Hoje, por exemplo, o Java ME ele está muito, por exemplo, para o lado do desenvolvimento de aplicações para TV digital, Blu-rays e etc. Tá? E aí, de 2000 a 2004, a gente viu uma evolução do Java aí, em várias plataformas, né? Então a gente teve lá o caso do robozinho lá de Marte, que o Hoover lá que rodava Java embarcado, né? A gente tinha aí a consolidação aí do Smart Card com Java rodando dentro, né? Esse anelzinho aí que vocês podem ver aí no slide uma aplicaçãozinha, né, que rodava Java ali dentro, né? A parte de serviços web, integração entre aplicações, né? Na parte de celulares, a parte de web, aplicações de grande porte de servidor, né? Então, nessa época aí, o Java se consolidou como referência, né? Plataforma de referência nessas áreas aí, certo? Só para a gente não deixar aí de lado, né? A parte desktop do Java, que acaba sendo um pouco... A gente acaba não falando muito disso, mas, por exemplo, em 2005, o Swing ele foi a suíte gráfica mais utilizada para novas aplicações aí nos Estados Unidos, certo? Graças aí ao Java, por exemplo, a gente tem hoje, né, aquele aplicativo para fazer o imposto de renda aqui no Brasil que roda em qualquer sistema operacional, né? Então, apesar de não ser o grande destaque do Java aí a parte de aplicações desktop, a gente ainda tem um grande mercado aí que utiliza isso daí, e graças a essa questão da independência de plataforma que o Java tem, tá? Em 2006 foi um importante passo aí para o Java, né, que a Sun realmente abriu o código da máquina virtual, né, do Java, ele foi colocado como open source. Tá? Isso foi extremamente importante, né, principalmente por causa da venda, né,
da Sun para Oracle, que teve pouco tempo depois, né? Então foi um passo que a Sun realmente quis fazer antes de abrir, né, para se colocar à venda, né? Tá? A gente tem, por exemplo, em 2007, falando um pouquinho de Brasil, né? O Java, como é que fala? O Ginga, né? Que é uma plataforma aí para a TV digital brasileira, né? O Java foi uma, não é a única, né? Mas foi uma das linguagens aí que foi colocada, né? Como parte disso daí, certo? E aí a gente vai tendo a evolução, né? 2008 a gente teve aí o primeiro dispositivo Android, né? E hoje em dia a gente pode ver aí que é a plataforma móvel, né? Com maior quantidade de devices hoje em dia, né? Passando em frente aí do iOS, né? De outras plataformas, né? E a tecnologia Java também utilizada aí em discos Blu-ray, né? Em aparelhos Blu-ray. Hoje em dia é muito comum você comprar aparelhos Blu-ray que rodam com Java ali dentro, né? 2009, né, também foi um grande passo aí, né, em que a Sun ela foi vendida para a Oracle, né, e que fez algumas modificações aí no Java. A princípio comprou umas brigas aí com um monte de gente, mas acho que hoje em dia já está tudo normalizado novamente, né? Tá até nessa questão do Android ter utilizado o Java, né? Chegou a processar, mas felizmente essas questões aí já estão mais resolvidas, certo? Em 2007 a gente teve o lançamento aí do Java 7, que deu um passo importante em você. Começaram o que? O Java era a gente tem a linguagem Java, a gente tem a plataforma Java, né? E aí o Java 7 ele foi um passo importante na separação dessas duas coisas, né? Então, por exemplo, no Java 7, pela primeira vez, né, o bytecode, que é a linguagem processada pela máquina virtual, a gente vai falar um pouco dela mais para frente nessa aula mesmo, né? Ela ganhou desde o lançamento do Java foi a primeira vez que ela ganhou uma nova instrução, certo? E justamente para dar um suporte melhor da máquina virtual às linguagens dinâmicas, que era o Invoke Dynamic, certo? Então isso daí foi um grande passo, né? Todos esses nomes aí são linguagens que a gente tem compilando aí para a máquina virtual. A gente tem dentro da tecnologia Java mesmo, por exemplo, o JavaFX, né? Que no Java 8 teve um grande avanço, então começa-se a ter essa cultura, né, de você ter várias linguagens, né, dentro da mesma plataforma, podendo ser compilado dentro da máquina virtual. Então, por mais que muita gente prefira não programar na linguagem Java, e às vezes ainda é uma boa opção você rodar, né, a sua aplicação numa máquina virtual Java devido à robustez, né, a tudo isso que ela foi incorporando aí ao longo dos anos, né? E aqui o slide que eu coloquei ontem, né, certo? Porque a gente tem que estar sempre atualizando essa parte da história. Em 2014 foi o lançamento do Java 8, que marcou aí a introdução das expressões lambda, que era uma questão que vinha sendo pedida aí pelos desenvolvedores há muito tempo. Então a gente teve a introdução aí das lambda functions, né, certo? Dentro aí também chamados aí de closures, né, dentro da linguagem Java, né? Então, assim, a gente começa a perceber, né? A gente vê aqui, ó, o Java 7 foi 2011, né? Em 2014 já teve o Java 8
com grandes modificações da linguagem. Não foi só as expressões lambdas, mas tiveram outras novidades aí em termos de linguagem de programação, apesar do lambda ter sido a grande mudança, né? Então a gente percebe que isso daí vai a linguagem ela está ganhando, né, uma agilidade maior, né, nesse processo do JCP de incorporar mudança. A questão do lambda tinha sido prometido para o Java 7 e finalmente a gente viu aí entrar dentro da linguagem, tá? Bom, para onde que vai o Java, né? Assim, eu dei uma pesquisada, vi que, por exemplo, o Java 9, né, ele promete focar aí num suporte maior aí para a internet das coisas, né, o que a gente tem falado bastante, Internet of Things, né, que se a gente parar para pensar, o Java ele foi criado para isso, né, certo? Lá atrás, né, quando a linguagem Java foi criada, essa era a ideia, né? Talvez uma ideia que agora que está começando a ganhar popularidade, que na época talvez fosse muito avançada ou muito ambiciosa para aquela época, né? E hoje em dia a gente já fala, né, em ter diversos dispositivos aí dentro da casa da gente conectado na internet, conectado numa mesma rede, interagindo entre si, né? E o Java EE, né, que já seria o Java EE 8, né? Tá? O grande foco dele é no suporte à computação em nuvem, né, o cloud computing, né? Apesar de falar assim, poxa, mas isso aí já tem muita aplicação cloud computing que utiliza Java e utiliza outras plataformas. Sim, mas talvez não de uma forma padrão, né? Cada um suporta da sua forma, né? A ideia do Java é sempre dar essa independência, de forma que eu possa, por exemplo, pegar a minha aplicação que está rodando num cloud e sem mudar muita coisa, mudando somente configuração, colocar no outro cloud, ter um standard, né, que suporta tudo que uma aplicação cloud precisaria, né? Certo? Então a gente vê que o Java ele não só vem crescendo, mas também vem buscando se estabelecer em novos mercados e novas demandas, né? Que vem surgindo nesses últimos anos aí, certo? Bom, peguei isso daqui ontem, né? Então a gente está aqui, para quem estiver assistindo a gravação depois, estamos aqui em junho de 2015, né? A gente vê aí a questão, a gente tem esse TIOBE, né? Que é um índice aí que avalia a popularidade aí das linguagens, né? E a gente vê que o Java ele acaba se mantendo. Hoje em dia a gente viu que ele e o C ali acabam ficando ali no mesmo patamar ali, né? Alternando ali, digamos assim, na liderança. Né? No momento que eu tirei o Java, estava como linguagem mais popular. A gente pode ver, por exemplo, que o Objective-C, que chegou ali perto, né? Há pouco tempo a Apple anunciou aí acho que é o Swift, né, que é a nova linguagem aí para desenvolvimento para iOS, e aí acabou despencando ali a popularidade do Objective-C, né? Mas a gente vê que o Java, apesar de talvez já ter sido muito mais popular no passado, né, ali nos 25%, abrindo ali uma grande distância ali do C, né, a gente vê que é uma linguagem que ela se mostra estável, né? Se eu tivesse começando hoje em dia, né, nessa área de computação, seria uma boa aposta, né, devido à estabilidade, à quantidade de aplicações já desenvolvidas em Java, já estabelecidas, e até mesmo pela quantidade de plataformas, quantidade de tipos de aplicação que eu consigo desenvolver em Java, né? Muitas vezes algumas linguagens elas são apropriadas ou são muito utilizadas num nicho específico, e a gente vê que o Java ele permeia
por aplicações embarcadas, aplicações desktop e aplicações enterprise aí de grande porte, né, mostrando robustez para aplicações que precisam disso, certo? Bom, espero ter convencido vocês de que é interessante a gente estudar Java, né, a gente aprender essa linguagem, certo? E queria falar um pouquinho agora sobre a máquina virtual Java, que é, digamos assim, o principal pilar, né, do Java. Muita gente aponta, né, o fato da popularização do Java, né, pela questão de ter sido uma linguagem orientada a objetos, que talvez tenha popularizado a orientação a objetos, né? Mas, na verdade, acho que a grande sacada do Java foi essa questão da máquina virtual, né? Foi só por ser assim que o Java, por exemplo, pôde rodar dentro do browser, que ele pode rodar dentro de um cartão, e eu acredito essa tenha sido a grande sacada aí do Java, certo? Bom, então, quando a gente tem um compilador, né, da forma que a gente está acostumado, né, eu vou dar o exemplo aí em C, né? Então, por exemplo, eu tenho o código em C. Quando eu compilo esse código, né, ele vai gerar um executável, né, que vai ter ali o código de máquina, que vai ter as instruções ali para aquele hardware, né, para aquele sistema operacional, certo? Esse executável, né, de uma certa forma, ele não só é dependente ali do hardware, né, das instruções do processador no qual ele vai ser executado, mas também ele acessa aí vários recursos do sistema operacional, como por exemplo a rede, né? Ele vai acessar, por exemplo, periféricos como serviço de impressão ou, por exemplo, recursos aí do sistema operacional como a suíte gráfica que ele utiliza, né, para criação de janelas, botões e etc. Certo? E esses recursos eles são geridos aí de uma certa forma pelos sistemas operacionais, né? E cada um gerencia isso daí de uma forma diferente, né? Então a API para eu acessar o sistema de impressão no Windows vai ser diferente da API para acessar isso no Linux, num iOS, né? E a forma que eu vou acessar a rede, a forma que eu vou criar uma janela, né? Então cada sistema operacional tem uma forma diferente de fazer isso daí, tá? Então, né, muitas vezes quando eu estou criando um, um, um programa, né, numa linguagem compilada, né, por exemplo, se eu não dependo de nenhum recurso, né, eu posso até, talvez eu não consiga compilar no Windows e rodar no Linux, mas eu consiga compilar ele de novo no Linux, né, e com isso conseguir rodar ele lá gerando um outro executável, né? Mas, por outro lado, se o meu programa ele utiliza bibliotecas que são específicas do sistema operacional, isso torna difícil com que eu consiga portar essa aplicação entre vários sistemas operacionais, começando pelo próprio sistema de janelas gráficas, né, que são diferentes, né? Então, não só eu vou ter que compilar esse cara para sistemas operacionais diferentes, como as próprias bibliotecas que eu vou estar, que eu preciso estar utilizando aí são diferentes também, tá? Então, na plataforma Java, como é que funciona? A gente tem aí uma máquina virtual que é o cara que faz o intermédio
dessas questões com o sistema operacional, tá? Então, por exemplo, o meu programa, quando ele falar assim, eu quero é, é, eu quero acessar a rede, né? Então, o que que vai fazer? A máquina virtual, ela vai saber como acessar a rede no lugar que ela tiver, né? Então, a gente tem esse seguinte processo, né? O código Java, ele é compilado. Só que ele é compilado não para a linguagem de máquina. Ele é compilado para uma outra linguagem que é a da máquina virtual, tá? Que a gente chama de bytecode, tá? O bytecode, ele é executado pela máquina virtual Java, que vai estar intermediando o acesso do meu programa com o sistema operacional, tá? Então, o que que vai acontecer? O que que vai ser diferente num sistema operacional para o outro? Eu vou ter uma máquina virtual, por exemplo, para o Windows e vou ter uma máquina virtual para o Linux, né? A máquina virtual para Windows, ela sabe criar janelas no Windows. A máquina virtual para Linux sabe criar janelas no Linux. A máquina virtual para Windows sabe acessar o sistema, o sistema de gerenciamento de impressão do Windows. O sistema operacional, a máquina virtual do Linux vai saber acessar isso para o Linux, né? Então, cada máquina virtual ela vai saber, né? Quando, por exemplo, o meu programa, por exemplo, for mandar uma coisa para a impressora, a máquina virtual vai saber traduzir esse meu acesso a essa API para aquela requisição para o sistema operacional. E isso vai desde switch gráfica, acesso a periférico, acesso à rede, até mesmo criação e gerência de processos, né? Por exemplo, quando você vai executar alguma coisa em paralelo, a máquina virtual como que ela cria esses processos dentro do sistema operacional, vai depender da máquina virtual e do sistema operacional em que ela estiver. Certo? Então, a plataforma Java, ela provê várias bibliotecas padrão, né, para ser implementadas aí pela máquina virtual e vai interagir com o sistema operacional. Para vocês terem uma ideia de como que a plataforma Java se preocupa com essas coisas, né, até mesmo para cálculo, você tem como garantir independência de plataforma. Tá? Então, por exemplo, se você está utilizando um código C, né, por exemplo, tem multiplicações por números grandes ou números muito pequenos, muitas vezes de ponto flutuante, né? Muitas vezes, como aquilo ali utiliza operações de hardware, né? Pode ser que o seu hardware ele faça arredondamentos diferentes, né? Nesses cálculos e, por exemplo, quando você pega um número muito pequeno, mas que gerou um arredondamento lá embaixo, multiplica por um número muito grande, né? Você pode ter um resultado diferente para isso, né? Dependendo a máquina que você está rodando. Em Java você tem uma diretiva chamada strictfp que você pode colocar no método, por exemplo, que você tem a independência de plataforma, inclusive para cálculos. Tá? Então, para o Java, essa questão da independência de plataforma, que é justamente aquela que talvez venha lá daquela ideia de você poder criar aplicativos para diversos dispositivos, né, para botar na geladeira, no micro-ondas e tal. Muito provavelmente o processador e o sistema operacional de cada um ali talvez fosse diferente, mas quando você tem uma máquina virtual, ela vai traduzir, né, aquilo ali para para o que tem disponível, como isso aí vai ser acessado, né? Então, a origem disso daí, né, gera essa independência de plataforma aí que o Java possui, né? Então, a máquina virtual, ela vai prover aí várias bibliotecas, por exemplo, para acesso ao sistema de arquivos, à rede, ao serviço de impressão, ou qualquer coisa que possa depender do sistema operacional. Certo? E aí
é essa grande bandeira do Java, que é você desenvolver aplicações que são independentes de plataforma, né? Isso daí, por exemplo, talvez tenha sido o grande boom do Java na época no começo aí que você começou a ter é, é, essa questão de você poder instalar aplicativos em celulares, né? Talvez nessa época que a palavra Java, ou a marca Java tenha ficado muito forte, né? O pessoal nem sabia, né? O que significava Java. Ah, você pode instalar um joguinho Java, né? O pessoal não sabia que era Java, por que aquilo, né? Mas imagina, por exemplo, se a gente tinha, sei lá, se a gente tem alguns sistemas operacionais aí para botar em computadores pessoais, né, e servidores, imagina para celular, quantidade de sistemas operacionais, versões e etc. que a gente não tinha ali, né? Então você, no caso, por exemplo, você desenvolvendo um joguinho ali para o celular em Java ME na época, né, te garantia uma abrangência ali de dispositivos que você estaria tornando o seu jogo disponível muito maior do que se você desenvolvesse na plataforma específica do jogo, né? Então, e aí a gente vê que isso daí, por exemplo, para o Internet of Things e outras coisas, né, acaba sendo também na parte dos smart cards, né, acaba sendo uma coisa importante, uma característica muito importante que permite que o Java seja utilizado em todos esses lugares aí hoje, né? Tá? Vamos falar um pouquinho mais da máquina virtual, né? Por exemplo, um programa em C ou C++, né, ele tem que explicitamente alocar e desalocar a memória, né? Então, um dos problemas que a gente tem com isso daí é que se o seu programa ele tem algum tipo de defeito nessa parte de memória, né? Isso aí cria um leak de memória, né? Um vazamento de memória, de que, por exemplo, ele está executando, ele vai lá, aloca um pedacinho de memória e na hora de desalocar, ou esquece de desalocar, ou não desaloca tudo, e aquele pedaço de memória ele fica inutilizado, porque teoricamente para o sistema operacional aquilo ali está alocado para aquele programa, só que aquele programa não está utilizando mais aquela memória. Tá? Isso daí gera um problema sério aí que já foi fonte de bugs complicados aí de serem resolvidos, né? Que aí você vai ter um programa executando que vai cada vez aumentando a quantidade de memória que ele consome até chegar num ponto que ele estoura a memória da máquina ou começa a deixar tudo muito lento, né? A máquina virtual, ela tem um cara chamado Garbage Collector, tá? O que esse cara faz? Ele procura por objetos, no caso, né? Como em Java tudo é um objeto que não estão sendo mais utilizados, tá? Ou grupos de objetos que não estão sendo mais utilizados, né? Que não são acessíveis para porque às vezes, por exemplo, você tem um objeto A que é acessível para um objeto B, um objeto B que é acessível através do A. Só que nem o A nem o B são acessíveis pelo programa principal. Então, apesar deles terem um acesso entre eles, aquele grupo de objetos em si não é mais acessível, né? Então, nesses casos, a máquina virtual ela coleta esse lixo para você, tá? Evitando aí que essa preocupação, digamos assim, com o gerenciamento de memória que a gente tem em linguagens que a gente tem que fazer explicitamente, né? Hoje em dia tem vários algoritmos, inclusive quando você roda a máquina virtual, dependendo do tipo de aplicação que você está utilizando, se é uma aplicação que, por exemplo, gera uma quantidade grande de objetos e descarta, ou se é uma aplicação que, digamos, objetos que ela cria são mais permanentes, né? Você tem diversas opções para configurar o algoritmo de garbage collector, o tamanho das regiões de memória que ele destina para armazenar aí esses objetos que são mais voláteis, esses que são mais permanentes dentro do software. Tá? Então, assim,
Esse aí era um dos motivos aí da lentidão. Obviamente isso aí tem um custo em termos de desempenho, mas isso aí já evoluiu muito, né? Principalmente agora que a gente tem vários cores, né? É difícil a gente ter um computador com um core só, né? Muitas vezes isso aí ainda pode rodar em paralelo e tal. Então, digamos assim, o custo de você ter isso daí, né, acaba não sendo muito significante para grande parte das aplicações, certo? Bom, uma outra coisa interessante que a gente tem é o JIT, né, que é o Just-in-Time Compiler, tá? Então, por exemplo, se a gente tem um programa em C++, né, a gente pode pegar, por exemplo, ter a gente vai compilar, a gente pode ter no processo de compilação algum tipo de otimização daquele código, certo? E vai gerar um código nativo. Só que depois que compilou, você não consegue mais, por exemplo, otimizar a execução daquele código. Tá? Então a otimização ela acontece ali no momento da compilação. Tá? Com o Java, né, a gente tem a compilação para bytecode, onde também acontecem algumas otimizações de código, só que o que é mais interessante é que esse Just-in-Time Compiler, ele faz a execução, ele faz essa otimização em tempo de execução, né? Então, por exemplo, a máquina virtual é uma coisa que está em cima ali, por exemplo, do sistema operacional. Aí você fala assim, mas aí o código de máquina ele é muito mais eficiente do que um outro código, né? E aí, por exemplo, você pode falar assim, não, mas espera aí, se esse código está sendo executado várias vezes, a máquina virtual ela pode ir lá e usar o Just-in-Time Compiler para gerar um código de máquina otimizado para aquela parte do software. E mais, por exemplo, se a máquina virtual muitas vezes ela já dá suporte a, a novos a novas instruções de processadores mais modernos, né? Então, muitas vezes aquele programa, mesmo que ele tenha sido criado há muito tempo atrás, né? Você pode simplesmente você executando ele numa máquina virtual mais nova, ele vai ganhar por exemplo, ele pode usar uma instrução de hardware que quando o Just-in-Time Compiler entra, né, que, por exemplo, aquele programa C, por ter sido compilado e já está estático as instruções que ele usa, que ele não conseguiria estar utilizando. Tá? Então, a máquina virtual ela detecta ali aqueles pontos, né, importantes, aqueles pontos que executam com mais frequência, né, e pode otimizar aquilo ali usando para código binário nativo, né, indo melhorando gradativamente ali a eficiência ali de execução daquilo lá. Certo? E aí é aquela coisa, né? Se você tem um programa, né? Você simplesmente atualizando a máquina virtual que ele está rodando, você consegue se beneficiar dos ganhos de desempenho que ela tem implementado ou do suporte que ela dá a novos tipos de processadores, novos tipos de instrução e automaticamente se beneficiando disso daí, certo? Não só você, por exemplo, tem um processador mais rápido, meu software vai rodar mais rápido, mas eu tenho um processador mais rápido que tem instruções mais eficientes do que o processador anterior, né? De repente uma máquina virtual mais nova ela pode fazer não só executar mais rápido pela própria velocidade do processador, mas também utilizar melhor os recursos que esse hardware dá para você. Tá? O Java ele sempre teve a fama de ser lento, né? Principalmente por causa das suas primeiras versões, né? Quando a máquina virtual ainda estava começando e tal. Hoje em dia, né, já se passou muito
tempo, né, em relação àquele começo ali, antes ali dos anos 2000, 90 e poucos, né, quando a máquina virtual estava dando seus primeiros passos ali. E muitas vezes, em alguns casos, você consegue ter um desempenho até comparável num programa nativo C. Por quê? Justamente por causa dessa questão das otimizações do Just-in-Time Compiler. Né? Uma coisa interessante é que, por exemplo, digamos assim, esse pedágio que você paga por utilizar a máquina virtual, ele é mais ou menos fixo, né? Então, por exemplo, se você está executando, por exemplo, vamos supor que o seu software ele vai executar, por exemplo, X a mais de tempo, né, comparado, por exemplo, com um programa em C, por causa da máquina virtual. Né? Se você duplicar a quantidade de coisa que ele tem que processar, né, ele não vai duplicar esse X a mais. Né? Esse X a mais ele é mais ou menos fixo. Né? Então, dependendo do que você está processando ou do tempo que isso daí vai demorar, esse pedágiozinho a mais ele acaba sumindo ali na dimensão do todo. Né? Tá? Então, assim, essa questão de que o Java é lento, né, e tudo mais, hoje em dia não é mais tão verdade quanto era ultimamente. Não nego que você paga algum preço de desempenho por ter a máquina virtual, né, que você vai ter um consumo de memória para instanciar toda essa questão da máquina virtual, você vai ter um gastozinho de performance ali com o Just-in-Time Compiler, com o Garbage Collector, mas muitas vezes essas coisas acabam compensando, né, de outras formas devido à grande evolução que a máquina virtual teve nesses últimos anos. E tem tido cada vez mais, certo? Principalmente agora com os computadores pessoais, digamos assim, de multicore, né? Muitas vezes você consegue dividir esse processamento e paralelizar essas funções aí da máquina virtual de forma a que talvez um outro programa não estaria utilizando esse outro core, então você consegue também compensar dessa forma. E assim, eu termino aqui essa apresentação com o que foi aí o grande slogan aí do Java, que é o Write Once, Run Anywhere, né? Que é justamente essa ideia de você poder escrever o programa uma vez, né? E depois que ele tiver, você poder rodar ele em qualquer plataforma contanto que aquela plataforma tenha uma máquina virtual para você utilizar. Né? Então eu gosto assim de começar, né, a falar de Java sempre contando um pouco da história, mostrando a aplicabilidade e depois falando um pouco dessa questão da máquina virtual, como que ela foi importante aí para essa popularização do Java. Né? Vale a pena ressaltar que depois disso daí, várias outras linguagens hoje, né, utilizam esse conceito de máquina virtual, por mais que não chame por esse nome, né? E justamente permite esse suporte a várias linguagens, né? Esse suporte, vale a pena ressaltar, esse suporte que o Java tem a várias linguagens é, é, é muito também por causa da máquina virtual. Por quê? Porque você pode compilar outras linguagens para bytecode, né, e a máquina virtual vai saber executar como se fosse um programa em Java, porque o que ela entende não é Java, é bytecode. Então todo esse modelo a gente vê que evoluiu muito bem durante os anos e tem sido a tendência de outras linguagens, de outras plataformas de usarem esse mesmo modelo aí de máquina virtual. Então a gente vê que é uma coisa que foi uma aposta aí que não só foi responsável pelo crescimento, né, da tecnologia, como hoje em dia tem vários que estão seguindo esse mesmo modelo, certo?